Então eu quero estar ministrando hoje, nós vamos estar sendo ministrado ao Senhor por esse tema, a verdadeira Páscoa e a revelação do Cordeiro. Uma das coisas que nós podemos entender, nós aprendemos a celebrar a Páscoa, talvez desde pequeno você ouviu. Mas nós vemos que tudo aquilo que é legítimo e verdadeiro, o diabo sempre vai se levantar com algo parecido e falsificado para sabotar o sentido daquilo que é verdadeiro. Nós vemos que o símbolo da nossa Páscoa é um cordeiro, amém? É um cordeiro. O símbolo da nossa Páscoa não é um coelho. E eu não tenho nada contra coelho, amém? Eu acho um animalzinho muito bonitinho. É uma criação de Deus. Não há nada de maldição no coelho. Mas a tentativa do diabo é distorcer a realidade do que é o verdadeiro. E no lugar do cordeiro se colocaram um coelho. No lugar do sangue derramado, que foi um alto preço, colocaram um ovo de chocolate. E a gente tenta fazer a conexão, onde está a conexão de um coelho e um ovo de chocolate. O coelho não bota ovo. Não tenho nada contra o chocolate também, amém? O chocolate é uma beleza, é muito gostoso. Mas o que nós precisamos entender é o verdadeiro sentido da Páscoa. E para entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa, nós precisamos entender a revelação do Cordeiro. Só entende o Cordeiro quem tem revelação. O Cordeiro não é entendido sem revelação. Só quem tem entendimento entende que a verdadeira Páscoa, o símbolo da nossa Páscoa, é o Cordeiro de Deus. Em João 1:29, a palavra nos fala assim, que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava ali na sua missão. João tinha como missão ser o abridor de caminhos para a chegada do Messias. A palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, e ele mesmo se autoproclama, com base na revelação, diz: eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nós sabemos que João era primo de Jesus. Primo de Jesus. João conheceu Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Era o filho de Maria. Era o seu primo. E de repente ele conviveu o tempo todo com Jesus, sabendo que Jesus era uma pessoa talvez especial, porque havia ouvido da sua mãe, quando Maria foi encontrar-se com Isabel, ela estava grávida, e quando ela chega, Maria também estava grávida de Jesus, e quando ela chega e cumprimenta Isabel, o neném que estava dentro do ventre de Isabel pula, e Isabel tem naquele momento uma revelação, um sentimento, e diz: bendita és tu entre as mulheres, porque quando você me cumprimentou, a criança que estava no meu ventre saltou de alegria. Tem algo especial nesse fruto que está no seu ventre. E João talvez cresceu ouvindo Isabel dizendo: olha, quando Maria, ela veio me visitar, ela estava grávida do seu primo, e você pulou dentro do meu ventre. E eu senti no Espírito daquela hora que o que estava no ventre de Maria era alguém especial. Porém, João cresce convivendo com Jesus. Jesus começa o seu ministério a partir dos seus 30 anos. Até os seus 30 anos, ele era o filho de Maria, o filho de José, um carpinteiro, alguém que trabalhava com madeira, alguém que havia estudado a palavra, era um menino muito inteligente, conhecia a Bíblia. As pessoas até o chamaram de mestre, amém? Mas ninguém tinha entendimento e revelação de quem verdadeiramente ele era. As pessoas poderiam olhar para ele: olha, é um menino de família, é um rapaz de família, é um homem de família, é alguém muito inteligente, alguém sábio, pode ser um grande rabino, tem potencial para ser um dos melhores rabinos, tem potencial para ser um grande homem. E ele fala de uma maneira muito ousada. Pode ser um grande líder, mas ninguém havia entendido quem era Jesus. Talvez nem João, até aquele momento, conseguia entender quem era Jesus. Mas no dia que João começa a pregar
o batismo de arrependimento, ele começa a preparar o caminho para aquele que viria depois dele, e ele mesmo reconhece: aquele que vem depois de mim é maior do que eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. E quando João está batizando as pessoas, ao ouvir a mensagem de confronto do arrependimento, a mensagem de João era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João era assim: muda a sua vida, coloca a sua vida em ordem, acerta a sua vida moral, acerta a sua vida familiar. Você precisa rever muitas coisas na sua vida. Não está certa a maneira como você está vivendo. E João foi para o deserto. E as pessoas iam até ele. E quando João estava no Jordão, batizando as pessoas que haviam ouvido o confronto da mensagem, se arrependido e iam para o batismo de arrependimento, lá vem Jesus, o primo. Lá vem Jesus. Quando Jesus está vindo, João olha para Jesus vindo. João conhecia Jesus, sabia quem era Jesus. Mas naquele momento os olhos de João se abrem. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não vê João nenhuma vez dizendo que Jesus era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Mas naquele dia os olhos dele se abriram. Os olhos espirituais de João se abriu. E quando Jesus chega até ele, ele fala assim: eu não sou digno de batizar você, eu não posso fazer isso. E Jesus olha para João e diz assim: eu estou aqui para cumprir as Escrituras. Cabe que a Escritura seja cumprida. Faça isso, porque essa é a vontade de Deus. E a palavra nos diz que João, então, consentiu batizar Jesus. Nós não entendemos quem é Jesus se não for por revelação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for no islamismo, Jesus é um grande profeta. Ele diz: um grande profeta. Um grande profeta com G maiúsculo. Um grande homem com H maiúsculo. Foi um dos maiores profetas. Mas eles não reconhecem Jesus como Deus e nem como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você vai em qualquer lugar, até aqueles que não creem em Jesus como Deus, vão dizer assim: Jesus teve uns ensinamentos muito bons. Até o famoso Elon Musk, quando perguntado sobre Jesus, se ele aceitaria Jesus, ele diz: olha, eu olho para Jesus como um grande homem que deixou ensinamentos muito bons para a humanidade. E eu acredito que ele é um homem muito bom e que ensinou coisas muito importantes. Como ama o teu próximo como a ti mesmo. Como se alguém te fizer o mal, não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem. Só um homem muito bom poderia ensinar esse tipo de coisa. Mas não reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Grandes celebridades, grandes mentes entendem que Jesus foi um grande homem, mas não conseguem entender que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não podemos entender Jesus com a nossa mente, nem com o nosso intelecto, mas é no nosso espírito que ele é revelado, amém? A transformação da nossa vida vem como entendemos ele no nosso espírito. João não foi até Jesus, Jesus veio até João. Isso expressa aqui a humildade. A humildade de Jesus. Sendo Senhor, ele se submeteu e foi para cumprir a palavra. João reconheceu: não sou digno de batizá-lo. Mas Jesus disse: cabe cumprir as Escrituras. Ele é o Cordeiro humilde que vai para o matadouro sem abrir a sua boca, sem reclamar, sem resistir. Ele é aquele que, Mateus capítulo 11, disse assim: se vocês estão cansados, sobrecarregados, o fardo está pesado, o jugo está difícil de suportar, venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Amém? Jesus veio até João. Deus deixou o seu trono e desceu até nós. Ele se fez homem. Filipenses capítulo 2, versículo 6, 8 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele veio até nós, irmão. Geralmente nós temos a concepção de que quem está precisando é que vai atrás. É ou não é?
Está precisando de ajuda? Você que tem que buscar ajuda. Você está precisando de alguém? É você que vai até aquela pessoa, e não aquela pessoa vem até você. Pois Deus é maravilhoso. É constrangedor, ele sendo Deus deixou o seu trono e veio até nós, porque nós jamais poderíamos ir até ele. Ele encurtou o caminho porque nós não poderíamos chegar até lá. Ele veio até um ponto que nós pudéssemos enxergar ou pudéssemos entender. Eu fico pensando, se Deus tivesse um plano para salvar as formigas, e ele olhasse como um homem e dissesse, como que eu posso falar com essas formigas? Não tem como, eu vou dizer para elas, vão correr de mim. Quanto mais eu tento chegar para ajudar elas me olham e veem aquele monstro, aquela coisa enorme, e elas começam a correr, vão querer me atacar. Como é que eu posso comunicar com elas? Como que eu posso chegar perto do ponto de que elas possam me ouvir, possam me ver, possam me compreender, possam entender a mensagem que eu tenho para entregar para ela? E aí esse homem diria, eu preciso me tornar uma formiga, porque é a única maneira de eu me comunicar com esse formigueiro. Então Deus, a única maneira que tinha de se comunicar conosco era se tornar homem. Por isso ele se esvaziou de si, desceu e assumiu a forma de homem. Então ele foi até João, assim ele vem até nós, para que quando ele esteja se aproximando, a gente possa olhar e falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está se aproximando, está vindo até mim, eu não sou digno. Ele encurtou a distância. A ovelha que estava perdida não podia ir atrás do pastor, mas o pastor foi atrás da ovelha, porque a ovelha não sabia o caminho de volta, mas o pastor sabia o caminho para chegar até a ovelha. Nós não sabíamos o caminho de volta para o Senhor, mas Jesus sabia o caminho e ele veio até nós. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Salmos 145, 18 e 19 diz assim, perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e os salva. Perto está o Senhor, diga perto está o Senhor. Deus não está longe ao ponto que você não possa ouvir a voz dele. Deus não está longe ao ponto que ele não possa ouvir a sua voz. Ele está a uma distância de que se você clamar, ele ouve. Se ele falar, você ouve. Por isso, perto está o Senhor. E ele atende o clamor daquele que eleva a voz a ele em verdade e tem coragem de abrir o coração e dizer para ele a sua situação, a sua condição. E quando ele ouve esse clamor, ele atende e salva aquele que estão clamando. Quem era Jesus para João? Podia ser alguém especial, um primo, alguém da família, até aqueles dias. Mas quando João viu o Cordeiro vindo, os seus olhos foram abertos e ele entendeu verdadeiramente quem era Jesus. O Cordeiro de Deus. Então a verdadeira Páscoa precisa da revelação do Cordeiro. Amém? Diga, a verdadeira Páscoa precisa da revelação do Cordeiro. Quem era Jesus para os discípulos? Até aquele momento que Jesus aparece e ele começa o seu ministério, ele passa, vai até Mateus na colheitaria de impostos, ele olha para Mateus e diz, Mateus, me siga. E Mateus deixa todo o seu trabalho e começa a seguir. Esse era o costume dos mestres. Eles faziam discípulos. Eles chegavam à sua comunidade, quando alguém começava o ministério, ele separava alguns discípulos. Você vê que os fariseus tinham discípulos, os saduceus tinham discípulos, João tinha discípulos. Muitos que tentaram vir com uma mensagem de libertação para Israel tinham discípulos. E Jesus começa o seu ministério e ele começa a chamar discípulos. Mateus, Pedro que estava pescando, João, Tiago. E ele começa a chamar os seus discípulos. Quem era Jesus para os seus discípulos até aquele momento? Mestre, alguém inteligente, um jovem visionário, porque Jesus começa o ministério aos 30 anos. Alguém visionário, alguém que tinha uma palavra muito boa, alguém que tinha uma mensagem que podia trazer uma transformação política, ética, moral, religiosa para Israel, e poderia libertar Israel da opressão dos romanos, a qual a nação estava submetida já há muito tempo.
com encargos de imposto muito alto. Então as pessoas estavam seguindo a Jesus, entendendo que ele era um grande líder, mas ainda não compreendendo quem ele era. Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: quem diz o povo que eu sou? E eles começam a, talvez, já haviam ouvido muitas coisas. E diz: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é um grande mestre. Alguém diz que o Senhor é um dos grandes profetas, que voltou porque a sua mensagem é poderosa. Alguns dizem que o Senhor é impostor, que o Senhor é um herege. Cada pessoa tem uma coisa que diz sobre o Senhor. Mas Jesus olha para um discípulo especial e diz, para os discípulos ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro dá um salto e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro naquele momento e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Você não pode entender quem é Jesus senão o Pai não te revelar. Aquele momento ele teve um momento, um surto de revelação. Mas a gente sabe que o entendimento que eles tinham de Jesus não era esse. Esse não foi o entendimento natural, foi o entendimento espiritual de quem é Jesus. Nós não entendemos o Cordeiro de Deus se não for por revelação. Se o Senhor não abrir os nossos olhos para nós vermos, nós não conseguimos ver, amém? Mais tarde, se levanta um homem chamado Paulo, e esse homem começa a perseguir a igreja de Jesus, encarcerar os discípulos, estava ali dando aval para a morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Esse homem pega cartas, autorização para ir para Damasco, para prender aqueles que eram no caminho, para encarcerar, para levar à morte, para fazer desistir da fé. Esse homem estava determinado, um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso. Quando ele está indo a caminho, com toda a sua comitiva, com uma carta, com autorização, no meio do caminho, de repente uma luz muito forte surge. E uma voz no meio daquela luz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, atônito, sabendo que aquela voz não era uma voz comum, era uma voz que veio do céu, era uma autoridade pela qual ele tremeu diante daquela autoridade, e ele diz: Senhor, quem és tu? E aí, aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E de repente aquele homem é levado, Saulo é levado até Damasco, e ali o Senhor começa a ministrar a vida dele, até que um homem, Ananias, é enviado a ele, ora por ele e ministra o evangelho para ele. Ele passa a entender quem era Jesus. Até aquele dia, Saulo via Jesus como um impostor, como um herege, alguém que disseminou uma doutrina que estava arruinando com o judaísmo, alguém que estava trabalhando contrário a Deus, porque Saulo pensava estar fazendo a obra de Deus, mas até que ele teve revelação de quem era Jesus, ele era um perseguidor. E depois que ele teve a revelação de quem era Jesus, ele se tornou perseguido por amor ao Evangelho, ao ponto que ele diz: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. E ele diz: eu estou disposto a morrer por Cristo. E depois ele morreu por Jesus. O que a revelação faz na nossa vida? Por que muitas vezes nós vivemos uma vida que nós não temos coragem de dar um passo de renúncia? Porque nós não temos revelação. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Então nós vivemos sempre na zona de conforto. Os discípulos, quando Jesus foi preso no Getsemane, levaram Jesus para ser interrogado. Todos eles fugiram. Todos eles correram. Pedro, que era o mais ousado, que disse: Senhor, quando Jesus estava prestes ao seu momento de ser entregue, Pedro se apresenta diante de Jesus e diz assim: Senhor, se for necessário morrer com o Senhor, eu morrerei. E Jesus: Pedro, você não sabe o que você faz, você ainda não sabe o que você fala, você ainda não tem entendimento de quem eu sou, você ainda me olha como um homem muito bom, mas você não entende quem eu sou. E Pedro diz: não, todos esses aí, Senhor, pode te negar, mas eu não vou te negar. E Jesus olha para ele com pesar e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo canta, você me negará 3 vezes. E Pedro diz: jamais, jamais. O que aconteceu?
Quando Jesus foi preso, todos fugiram, inclusive Pedro. Deixaram Jesus. Inclusive o Pedro negou Jesus. E negou 3 vezes. Aqueles homens sem revelação de quem era Jesus fugiram, se acovardaram. Mas aqueles mesmos homens, quando tiveram entendimento de quem era Cristo, o Espírito deles foi revelado quem era o Filho de Deus. Todos eles foram mártires por causa do Evangelho. E a gente pode dizer exceto João? Não, porque João morreu de uma prisão na ilha de Pátimo, em idade avançada, mas morreu preso por causa do Evangelho. E de lá da ilha de Pátimo, ele escreveu muitas cartas para as igrejas. Uma das cartas que nós mais conhecemos, Apocalipse. Revelação. O homem da revelação. Então, quando nós entendemos Jesus por revelação, a nossa vida é transformada, a nossa motivação é mudada, a nossa determinação é aumentada. Amém? Quando nós falamos do Cordeiro, querido, da verdadeira Páscoa, falamos do Cordeiro. Aonde estava o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro na Bíblia? Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Diga, desde a fundação do mundo. Aonde estava o Cordeiro? Na fundação do mundo. O Cordeiro não é uma invenção nova. Jesus como Cordeiro não é algo do Novo Testamento. Jesus como Cordeiro não é algo que nós podemos dizer de separação, e nem deveria ter essa separação entre Novo Testamento e Velho Testamento. A Bíblia é uma só, ela se completa, amém? Não é coisa da lei de Levítico. O Cordeiro estava desde a fundação do mundo. O Cordeiro estava crucificado desde a fundação do mundo. Segundo, aonde estava o Cordeiro na palavra, na Bíblia? O Cordeiro estava no jardim. E eu posso aqui fazer uma conjectura. Alguns podem dizer assim, mas não está escrito que é o Cordeiro. Está dizendo que quando o homem pecou, Adão pecou, Eva pecou, quando Deus veio para visitá-los, como fazia todas as vezes na viração do dia, naquele dia eles não estavam ali, eles estavam escondidos. Por que estavam escondidos? Porque havia um pecado. E Deus chega e pergunta, Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? E de repente Adão acanhadamente de trás de uma moita escondida, ele diz, Senhor, estou aqui. Por que você está assim escondido? Senhor, eu estou nu. Ele diz, quem te fez saber que você está nu? Por que você escondeu? Porque eu tive medo quando ouvi a sua voz. E a Bíblia diz que eles haviam feito umas vestimentas de folhas de árvore e coberto sua nudez. Até aquele dia eles nem sabiam o que era nudez. Para eles aquilo era a coisa mais natural. Não havia malícia, não havia vergonha, não havia medo. Mas o pecado trouxe todas essas marcas na alma deles. Medo, vergonha, rejeição, intimidação, separação. E aí o Senhor disse, folhas não podem tampar o pecado de vocês. O que Deus fez? Deus vai e faz uma veste de pele de animais. Eu julgo, se Jesus estava condenado à morte, foi morto desde a fundação do mundo, eu posso dizer, naquele jardim tinha toda sorte de animais. Eu posso dizer, naquele jardim tinha cordeiro. Naquele jardim tinha cordeiro. E se nós estamos apontando desde do jardim, aponta para a cruz, Deus sacrificou um cordeiro. E a pele de um cordeiro foi tirada para que pudesse cobrir a nudez de Adão e Eva. A primeira vez que tem derramamento de sangue no jardim. Eu posso dizer, irmão, a Bíblia nos dá margem para entendermos que aquele animal foi um cordeiro sacrificado por causa do pecado do homem. Então o cordeiro estava onde? No jardim. O cordeiro estava no monte como substituto sacrificial em lugar de Isaac. Quando Deus chama o primeiro homem para fazer desse homem uma nação, e dessa nação sairia o povo de Deus, o povo de Israel. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos.
o qual o Senhor levanta para ser um referencial para as nações. Quando Abraão recebe a chamada, Abraão era um homem já idoso, uma esposa idosa, a sua esposa era estéril, e Deus diz: eu vou fazer uma grande nação de ti. Eles não tinham filhos. Deus faz um milagre. Deus faz uma promessa e faz um milagre na vida de Sara. Sara gera um filho de Abraão. Esse filho recebe o nome de Isaque. Diga Isaque. Por que Isaque? Porque um dia Abraão estava lá sentado debaixo da árvore, tomando uma sombra. Sara estava dentro da tenda, ali fazendo seus afazeres. Chega dois homens, a Bíblia diz que Abraão interpreta aqueles dois homens como dois anjos. Ele chega e começa a conversar com Abraão ali. Falando, são anjos que estão aqui. E eles começam a dizer: Abraão, eu tenho uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso para você. A tua esposa, Sara, vai gerar um filho. Ele diz: como assim? Como assim? Eu sou velho, você já sabe como que as coisas estão, né? E outra coisa, minha esposa, além de estar idosa, 90 anos, ela é estéril. Como pode uma mulher estéril de 90 anos gerar filho? Ele diz: para Deus não é impossível. E Sara estava lá dentro da tenda ouvindo, né? Ouvindo a conversa. E ela deu risada. Uma coisa dessa. E aí o anjo fala: chama Sara aqui. Aí Sara sai e o anjo diz: por que você riu? Não ri não. Riu. Eu não ri. Riu. Porque você riu, o teu filho vai chamar risada. Você sabe o que significa Isaque? Ele riu. Sabe o que significa Isaque? O filho da alegria. A gente pode dizer que a risada de Sara não foi uma risada, vamos dizer, sarcástica, mas uma risada do tipo: quem me dera, Senhor, ter essa alegria de ter um filho? Quem me dera, Senhor, na minha velhice, ter a alegria de ter um filho? E ele diz: porque você riu, teu filho vai chamar risada. Toda vez que você vai chamar, ele vai dizer: ô risada, vem cá. Ô alegria, vem cá. Ô riso, vem cá. Então não tinha tristeza na tenda de Abraão e Sara, irmão. Toda vez que os dois estavam tristes, eles diziam: Isaque, risada, vem cá. Alegria, vem cá. Mas chega um momento que Deus vem a Abraão e diz: eu quero que você entregue sua alegria para mim. Eu quero que você entregue sua risada para mim. Então Abraão, ouvindo, Deus pega Isaque e diz: vamos, Isaque, eu tenho que oferecer um sacrifício em um monte determinado por Deus. Pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo e vão indo. Metade do caminho o menino não era tão bobo assim, já sabia o que era sacrifício, diz: nós estamos aqui a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaque e chega a responder alguma coisa. E ele disse: o cordeiro Deus proverá. Chegando lá, o cordeiro era o seu filho. Ele diz: eu tenho que obedecer. Ele constrói o altar, conversa com Isaque. Isaque, o Senhor pediu para eu sacrificar você. Por que eu acredito que teve uma conversa, irmão? Porque um menino de 17 anos não ia deixar o pai pegar de bobeira, né? E Abraão era um homem de 100 anos. Por mais que Abraão era vigoroso, mas tinha 100 anos. Um menino de 17 anos corre bem, entendeu? Sabe se desvencilhar de um velho de 100 anos. E Isaque, se é essa a vontade de Deus, meu pai, eis-me aqui. Foi amarrado, colocado no altar, e Abraão pega o cutelo. Quando ele vai para sacrificar Isaque, uma voz do céu brada diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me teme. Deus não queria Isaque, não. Deus queria provar o coração de Abraão. Tem nós na nossa vida que precisa entender que a gente está passando por algumas coisas, Deus pede algumas coisas, a gente pensa que Deus precisa daquilo, não precisa daquilo que é você. Porque se você está disposto a entregar aquilo que você tem, é um sinal de que você está disposto a se entregar. Nós não temos disposição de entregar nada material, muitas vezes, quem dirá nós. E Isaque não era nem algo material. Isaque era parte de Abraão. Isaque era Abraão. Isaque era a garantia da promessa. Mas ele confiou que Deus era poderoso o suficiente para, se ele sacrificasse, Deus iria ressuscitar Isaque. É assim que o livro de Hebreus fala sobre Abraão, amém?
E quando ele vai sacrificar, uma voz do céu brada e diz: não faça isso, porque agora eu sei que tu és fiel, que você teme a mim. Quando Abraão olha para trás, o que tinha atrás dele? Preso em um arbusto, em uma árvore, um cordeiro. O cordeiro foi o substituto no lugar de Isaac. Eu quero dizer algo maravilhoso. Você sabe como que nós somos chamados no Novo Testamento? Como filhos de Abraão. Abraão é chamado nosso pai da fé. Quem era o cordeiro que estava naquele monte de Jeová Jireh, que Deus proverá o cordeiro? Era tipificando a pessoa de Cristo Jesus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde o cordeiro estava preso? Em um arbusto, em uma árvore. Aonde Jesus foi crucificado? Em uma árvore cortada, em um madeiro transpassado no formato de uma cruz. O cordeiro foi preso na cruz para que eu e você pudéssemos ser libertos. Era eu e você que deveriam estar naquele altar sendo sacrificados e mortos. Porém, o cordeiro tomou o nosso lugar e assumiu o nosso lugar. Você sabe por que o cordeiro fez isso? Você sabe por que Jesus fez isso? Você sabe por que Jesus tomou o nosso lugar na cruz? Qual é o nome de Isaac? A alegria. Risada. Olha o que Hebreus, capítulo 12, versículo 2 fala sobre Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Jesus, o qual em troca da que lhe estava suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Você sabe por que Jesus foi para a cruz? Sabe por que ele suportou a vergonha? Por causa da alegria. O Isaac não era de Abraão, o Isaac era de Deus. A alegria de Jesus foi olhar para mim e para você como os Isaques, o filho da promessa para ele. Porque Jesus não morreu por prédios, irmão. Jesus não morreu por casas. Jesus não morreu por casa. Jesus não morreu por árvore. Me perdoa, Jesus não morreu nem por seu animalzinho de estimação. Jesus morreu por você. Você era a alegria que estava proposta para Jesus. Quando ele olhou e viu você, lá na frente ele olhou e viu para você e disse: vale a pena ir para a cruz. Amém? Vale a pena ir para a cruz. É a revelação do Cordeiro. Aleluia. O Cordeiro estava no Egito na libertação do povo hebreu quando o anjo da morte passou para ceifar o primogênito de cada família. E não pôde entrar no lar onde o sangue estava aspergido sobre os umbrais da porta. Êxodo 12, 13. Êxodo 12, 13. Das 10 pragas, a 10ª praga era a visitação do anjo da morte levando um primogênito de cada casa. E quando o anjo da morte passa, antes de passar, Deus dá um comando ao povo, através de Moisés. Nessa noite vocês vão estar sacrificando um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue, e vão aspergir sobre os umbrais das portas. E vocês vão ceiar dentro da casa, vão trazer toda a sua família. Se tiver alguém que quer entrar na casa com vocês, você pode trazer. E aquela noite o anjo da morte vai passar. Mas quando o anjo da morte passar pelo Egito, uma praga final, a 10ª praga, que ia trazer libertação total ao povo de Deus, o anjo passando vai olhar para o umbral da porta e vai ver o sangue do cordeiro aspergido. E ele não vai entrar naquela casa. O primogênito daquela casa não será ceifado. Mas todas as demais casas que não tiverem o sangue do cordeiro aspergido, o anjo da morte vai entrar e vai ceifar o primogênito. Desde o mais rico ao mais pobre. Desde o animal que está no campo até o animal doméstico que está em casa. Todo primogênito vivo daquele animal será tragado. O anjo da morte vai levar. Então, onde estava o cordeiro? O cordeiro estava lá no Egito, irmão. É a revelação do cordeiro que nos faz entender a verdadeira Páscoa. E o anjo da morte, quando passou, não pôde tragar, não pôde levar os filhos primogênitos daqueles que tinham sangue aspergido sobre os umbrais das suas portas. Amém? Então, eu quero dizer uma coisa para você: o anjo da morte não vai visitar a sua casa. O diabo não tem poder de ceifar na sua casa, porque o sangue do cordeiro está aspergido sobre ela. Amém?
sobre a tua vida. O cordeiro está nas ofertas de sacrifício pela expiação do pecado, ou seja, como pagamento do pecado do povo de Israel e do povo de Deus. No futuro, aonde anuncia Jesus, Números 6,14 diz assim: ali apresentarás a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto, uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Nas ofertas estabelecidas por Deus através de Moisés ao povo, o cordeiro era um animal sacrificado como pagamento pelo pecado. O sangue do cordeiro derramado era um sinal diante do Senhor de que o pecado do povo estava sendo perdoado. E sem sacrifício, e sem o derramamento do sangue, não haveria perdão de pecado. Então o cordeiro estava onde? Nas ofertas estabelecidas pelo Senhor para o povo de Israel como forma de perdão. E para terminarmos, aonde está o cordeiro hoje? Aonde está o cordeiro hoje? Diga, ele não está mais na cruz. Ele não está mais na sepultura. Aonde está o cordeiro? Assentado à direita de Deus Pai, governando e reinando sobre todos e sobre todas as nações. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Apocalipse 7,17 diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentarás e lhe servirás de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O Cordeiro de Deus não está mais morto, não está preso no madeiro, não está limitado à sepultura. Ele desceu ao inferno, mas o inferno não pôde deter. Ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado junto com o Pai, governando e reinando para sempre. E esse Cordeiro nos conduzirá às fontes das águas eternas e vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Amém? Revelação de quem é o Cordeiro. Não há Páscoa. Não há Páscoa verdadeira se nós não entendemos que não é um coelho, mas é um Cordeiro. É o sangue do Cordeiro derramado por nós que nos limpou e nos purifica de todos os nossos pecados. Amém? Então, nessa manhã, querido, o Senhor está te convidando a entender o Cordeiro de Deus. E dizer: Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso estar aqui, Senhor. Eu, durante muitos anos, talvez, nós celebramos a Páscoa e nós colocamos um coelho no trono. E Deus está dizendo: desentronize o coelho e entronize o cordeiro. Porque o coelho pode ser um animalzinho bonitinho, mas no entendimento não traz revelação e não traz libertação. Mas o cordeiro te traz salvação, redenção e libertação. Para que eu e você pudéssemos ter vida, querido. Jesus morreu a nossa morte. Amém?